Seja bem-vindo ao nosso canal, o Twist, o canal criado com o propósito de servir você, dono de agência, executivo do mercado de marketing e comunicação. Eu sou o Isaac, eu estou junto dos meus sócios Alexandre e Carlinhos, e toda semana nós trazemos um episódio trazendo um pouquinho da nossa experiência, daquilo dos caminhos que a gente seguiu, enfim. Hoje nós estamos no terceiro episódio da série O Mapa da Virada, uma série que a gente está prevendo 10 episódios, onde a gente mostra todo o nosso caminho de virada e a gente traz muita informação relevante aqui. Dentro desse episódio, nós vamos abordar o tema O Poder do Posicionamento, de faz tudo a autoridade reconhecida. Bom, queria começar aqui já puxando você, Carlinhos, para a Ok. gente contextualizar um pouquinho, falar sobre o que que é esse faz tudo, conceituar um pouquinho as consequências também do que isso gera para o nosso modelo de negócio. Ok. É um tema bastante denso, né? Porque é difícil as pessoas entenderem que elas não precisam fazer de tudo. As agências hoje elas entendem que elas têm que dar solução para todos os problemas, quando elas podem, na realidade, terceirizar muitos problemas, né? Por exemplo, a área de branding, por exemplo, existem empresas totalmente especializadas nisso. Uma agência de propaganda, por exemplo, não tem a mesma especialização de uma empresa de design nesse sentido. E isso em outras situações, várias de outras situações, que seria melhor a terceirização daquele trabalho do que trazer para dentro e não fazer o trabalho ideal que tem que ser feito, né? Fazer Então, o as papel pessoas de agência, né? exatamente. Então, muitas agências entendem que não, caiu aqui, tem que fazer aqui. Não necessariamente, você tem que entregar o melhor, o seu melhor. E o seu melhor é até a contratação de um parceiro para fazer aquele trabalho, aquela etapa daquele trabalho, para você poder concorrer com o melhor trabalho, né? Isso, às vezes, as pessoas, naquela vontade de crescer, ela fala, bom, nós precisamos crescer, precisamos faturar, então, caiu aqui, temos que fazer e resolver aqui. Isso não é uma verdade, isso, e nem, Talvez até no medo de abrir a porta, não aproveitar uma oportunidade para abrir a porta para um outro parceiro isso, especializado entrar, né? Ela quer acoplar Um tudo ali dentro de concorrente, né? casa. É, um concorrente. Eu não vou abrir a porta para um concorrente, eu tenho que exatamente, atendê-lo. exatamente. Então, isso passa a ser um problema, isso passa a ser um problema para o mercado, né? Porque na tendência de crescer, as pessoas entrou um dinheiro, entrou alguma coisa, aquilo vai trazer uma receita, ó, nós precisamos da receita, vamos fazer esse trabalho, você tem que fazer. Vai fazer, mas não necessariamente vai entregar o melhor trabalho, né? Então, isso é uma coisa que a gente condena muito, eu particularmente condeno muito, porque sempre que você aproveita todas as oportunidades, você acaba perdendo o teu foco principal e com seus principais diferenciais, né? É isso que a gente tem que vender, né? E a gente começa a entender, a duras penas, que os especialistas eles são respeitados e procurados exatamente pelas suas capacitações. Por isso que a gente tem que ser contratado, né? Isso que dá a gente mais autoridade no nosso campo de ação, né? Nesse cenário, a gente passa a ter um melhor relacionamento com o cliente, ele passa a te entender mais e torna esse relacionamento mais profundo, mais proveitoso, mais assertivo, né? As pessoas começam a andar como um time único, né? É como se fosse um time único fazendo um trabalho, né? Mas eu Boa. gostaria de, para ilustrar a nossa conversa, eu gostaria de trazer algo que aconteceu comigo e mudou completamente o meu mindset. E, cara, isso aconteceu numa viagem, até parece piada, né? Mas foi uma viagem que eu fiz, né? A gente resolveu conhecer um restaurante. Carlinhos e suas viagens, né, Ale? Pode crer, Sempre tem Tem história história para das viagens. dormir. sempre, É. né? Mas aí não tem jeito, né? Não tem jeito de fugir disso, né? A gente resolveu conhecer um restaurante que ele criou uma determinada receita de massa. Receita essa que é mundialmente conhecida, né? Hoje existem todos os restaurantes, a maioria dos restaurantes colocam essa receita em seus cardápios, né? Sendo assim, nós chegamos lá para experimentar aquela iguaria gastronômica, né? E já vimos a primeira mesa que estava livre, nós sentamos, né? Bom, o restaurante não estava cheio ainda, mas eu vi que o maître se aproximou de uma forma diferente e, muito educadamente, ele perguntou se eu havia feito a reserva para o jantar, né? Eu disse que não, né?
O Metri também, muito educado, tentando responder de uma forma que não me agredisse, né? Falou assim: senhor, desculpe eu falar, mas é nobre no nosso restaurante atender o público mediante uma reserva antecipada, para que todos sejam atendidos da melhor forma possível e com a melhor comodidade possível, né? Cara, me derrubou, né? Falei, puta, não vou comer o que está querendo, né? Vai ser uma coisa ruim agora, pegou ruim para mim agora, né? Porém, como bom brasileiro, aquele jeitinho brasileiro que a gente sempre dá, eu disse para ele a verdade, né? Pois é, a gente não sabia disso, né? Realmente não fomos avisados, né? Então, eu queria saber se você não pode relevar o fato, até porque hoje é o nosso último dia aqui, né? E eu vou embora sem conhecer essa maravilha da culinária mundial, né, cara? O Metri pensou bem, voltou para lá, para dentro, conversou, tal, tal. Falou assim: bem, vamos fazer o seguinte: eu vou conduzi-los a uma sala de espera, trazer uns aperitivos para que vocês possam aguardar de uma forma confortável, despreocupada, enquanto nós preparamos a mesa de vocês para poder recebê-los, né? E foi assim que aconteceu. Nós fomos devidamente instalados no nosso local, tudo arrumadinho. O Metri veio de novo, fala, era assim, tá vendo? Está bom agora? Tá, não, tá ótimo, maravilhoso. Bom, aí chegou o garçom. O garçom veio para que a gente fosse fazer o pedido e todo mundo, sem pestanejar, pediu a tal massa tão bem elaborada por eles, né? Cara, é aí que a gente vê o que é especialidade, né? Foi assim que a gente pôde degustar assim, o melhor macarrão que a gente já comeu em toda a nossa vida, né? E eu acredito, se um de nós tivesse pedido um outro pato, como já aconteceu em outras vezes, né, Isaac? A experiência não seria tão boa, né? E seria muito menor, Você foge da especialidade da casa, porque né? não era especialidade. Em outras palavras, o que eu posso dizer é o seguinte, que o genérico, ele nunca vai superar o especializado, nunca, em momento nenhum, né? Quando você é especializado em alguma área, o cliente não discute com você como você vai realizar o trabalho, por exemplo, né? Não, olha o exemplo que você falou, mais do que a comida, né? É, Que era o ator central ali dentro. Só o fato de você ir para uma sala de espera, se sim, submeter a isso, né? O cliente se submetendo no processo dele. da. Cara, olha que do caralho. Exatamente. Que do caralho. Não tá, daqui Muito você não bom. vai ficar, vai para a sala de espera lá, a gente vai preparar, daí o senhor vem. Né? Ou seja, ele tinha arrumado a mesa, né? Ele tinha conseguido arrumar a mesa, senão a gente ia Total. para rua, né, cara? Nós Não, simplesmente. eu acho que você contextualizou tanto hoje que a gente já podia acabar o episódio, viu? Acho que Deu já para ficou entender o claro, que é. já ficou claro, né? Já Já deu para Então, entender. comeu o episódio aqui. é isso aí. Então, para resumir isso, inclusive, que assim, eu acho que até a remuneração do trabalho de quem prova ser um especialista, aos olhos do cliente, a remuneração fica muito mais justa pela entrega mais qualificada, né? Então, é assim o nosso mercado. Para a gente blindar o nosso negócio, a gente tem que atrair de forma relevante melhores resultados e nós temos que se tornar especialista naquilo que a gente sabe fazer melhor. Não É. adianta ser em tudo, porque quem faz tudo não faz nada bem. Essa é a situação. Boa, boa. E, gente, e vamos fazer um spoiler aqui, né? Estamos falando disso. Quem ficou na dúvida, eu vou ser rasgado aqui. Estamos falando do macarrão Alfredo de Roma, na É. Itália. Então, quem ficou com fome aí já sabe que é lá que nós estamos Mas eu falando e não ó, vou, vocês vão passar bem. mas eu não vou contar o caso da tua esposa, né? Eu não vou contar o caso da tua esposa, e Isso. ela foi quem pediu um salmão no Já restaurante. Né? contou. Assim, o salmão não estava bom. Não Ah, vou contar contando, né? Não é vou contar contando, é bem isso, é bem isso isso. aí. Muito bom, muito bom. Bom, mas não, ficou super claro. Eu acho que é isso, realmente, né? Quando a gente faz tudo, a gente quer, nessa ânsia de abraçar todas as oportunidades, de nos blindar em relação ao mercado, a concorrentes, a gente quer quase que uma situação de egoísmo. Você quer abraçar tudo, né? E tem para todo mundo. Você não precisa fazer isso. Não é assim que você vai garantir o seu território de crescimento, né? Mas, Ale, Essa coisa, vamos. inclusive, eu sempre tive um pouco na cabeça, as pessoas até já me criticaram muito, essa coisa de conversar com o concorrente, ser amigo do concorrente, porque, cara, é uma bobagem tão grande. Se você entende o que você está fazendo, o que você está entregando, você não tem que ter medo, porra.
né? Total, total. Fazer Nós mesmo, né, dentro dos nossos negócios, é isso. quantas agências parceiras que eu vi, a gente ouviu exatamente esse testemunho que o Carlinhos está falando. Pô, mas vocês trabalham diferente, vocês não estão muito pro. Cara, não estamos. Quem está no seu campo de jogo tá seguro do que está fazendo, Sim, né? E se a gente dividir, a gente multiplica, né? com É certeza. bem isso. É isso. Ale, emenda um pouquinho aqui pra gente, cara. Vamos falar agora, aprofundar um pouco no sintoma, nessa dor, o que que isso gera dentro desse mercado, qual o problema que carrega você fazer tudo e qual que é o benefício que a mudança traz, né? Essa balança dos dois lados aí. Então, bom, cara, esses sintomas, eles são super claros, né? E dolorosos. A verdade é que eles já estão aí, batendo na porta de muita gente que, se bobear, finge de cego. Na verdade é esse, né? Mas só antes da gente descer um pouquinho nos sintomas, eu acho que essa questão vou pegar esse gancho da mentalidade, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, né, quando nós estamos falando de negócios exponenciais, de fazer essa grande virada, esse grande twist na vida das agências, o que aconteceu na nossa vida, tem a ver com 100% sobre mentalidade. E essa mentalidade de não se abrir para o mercado, de encarar concorrente não como parceiro, e sim como um competidor direto, isso é uma questão, muitas vezes, de não saber o melhor, de não ter as ferramentas certas para lidar com essa situação, como encarar o meu player do lado como um especialista, por exemplo, e blindar o meu negócio. Porque muitas vezes as pessoas se fecham com medo dessa competição por não criar as ferramentas ou as condições ou o ambiente para que possa inibir uma rasteira, um bypass ou coisas do tipo. E aí fica instalada aquela mentalidade de medo. Então, de novo, né, fazendo um recap aí do nosso primeiro episódio, eu estou no modo sobrevivência. Eu estou me protegendo, eu não quero me abrir, eu não quero arriscar. E, na verdade, você não quer fazer tudo isso porque você não sabe um caminho novo de fazer do jeito certo. Sim. E é sobre isso que a gente está falando nesses episódios agora, a forma prática de você romper alguns paradigmas e dar passos. É óbvio que vai exigir também desse seu parceiro uma predisposição de um novo aprendizado. Mas você se protegendo, você se blindando, você não precisa ter medo. Então, desde artigos, né? Eu estou falando aqui de artifícios legais, um bom contrato de parceria de negócios que proteja você a hora que você abre as informações do teu cliente para ele te fazer uma proposta de especialista, porque é sobre isso, né? É o que o Carlinhos falou, cara, não tenta fazer tudo. Assume o papel de agência, e o papel de agência ele é lindo, ele é legítimo, é de agenciar oportunidades para o teu cliente. Você é um catalisador de oportunidades. O cliente bateu na tua porta para você resolver um problema. Então, cara, resolve esse problema, mas não tenta resolver ele sozinho, com a força do próprio braço, a não ser que você tenha uma bela de uma estrutura já cheia de unidades de negócios especialistas, onde você pode lançar a mão desse canivete suíço. Mas, de verdade, isso é raríssimo hoje em dia e o teu custo vai lá para a atmosfera. É raríssimo. E a gente, assim, por andar lado a lado com os maiores players do mercado, né, a gente percebe que nem Não é o que eles, acontece. né, não é o que acontece, né? Não, então é muito melhor você realmente, o teu cliente vai preferir caminhar com você, que é um solucionador de problemas, do que caminhar com você se você tentar fazer tudo e não fizer bem feito. Sem Você já dúvida. sabe onde vai dar, né? Boa. Então, beleza. Só queria fazer esse recap porque ele é super importante, que faz todo o gancho agora para a gente falar um pouco desses sintomas, porque os sintomas que a gente vai falar, que com certeza está batendo na porta, é os sintomas que a gente falou, né, na primeira série, que é do colapso das agências. Então, cara, você está ansioso pelo próximo cliente? Tá com aquela sensação de escassez, de que do que você tem nunca é suficiente, não paga as contas, ou se paga empata, e você sempre termina o mês e você já tá louco para cair o próximo FII. Você como dono, como empresário,
está com tudo nas costas, você é o único motor que faz a prospecção acontecer, o projeto ser entregue do jeito certo, a validação final, a aprovação final. Isso torna a empresa lenta, sobrecarregada, presa. Você não consegue inovar, né? A gente acabou de falar, você está sempre no modo de sobrevivência. Cara, esses são os principais sintomas da agência faz tudo, porque ela está fazendo tudo, não está fazendo nada direito, não consegue se especializar, vende o serviço por valor de hora e não por valor de entrega, e aí, de verdade, você entra num ciclo vicioso. Você não consegue sair desse ciclo, você continua fazendo tudo porque você não dá espaço nem para aprender a se especializar. Então, esse é o principal sintoma. E eu acho que só uma ressalva aqui, um ponto a mais, gente. Eu não falei no início, né? Mas o Ali bem lembrou aqui da série. A gente está na série O Mapa da Virada, mas ele falou do colapso das agências, que é onde, para quem não assistiu, assistam, porque a gente pegou as principais dores que a gente viveu nessa jornada de 20 anos de agência, tendo mais de entre, né, 15 negócios conectados com a gente, dentro, todos com foco em agência, em marketing, em consultoria, enfim. A gente pegou as principais dores que a gente tinha em relação ao mercado, aquilo que travava o nosso crescimento e tangibilizou isso em episódios, né? E eu acho que essa questão do medo, do mindset, é algo que ficou muito evidente lá também, né, Ale? E só um segundo recado para ficar marcado que isso pode dar uma série para gente, que é conceituar de fato o que é uma agência. Porque isso, você foi brilhante agora na sua puxada, porque a agência, ela basicamente, se colocar, ela ficou vista como um faz tudo de fato, né? E ela pode ser uma facilitadora, ela é um meio, ela é um agente no meio da cadeia, ela não precisa ter limite de crescimento, não é só a estrutura dela para ela crescer, se ela tiver um bom processo de guiar, de conectar em parceiros, ela consegue resolver todos os problemas do cliente, né? Sem dúvida. É um paradigma que se perpetuou, né? Então, quer dizer, a minha Total. agência tem uma equipe de criação. Não, onde está escrito, né? Nós estamos falando aqui de disciplinas, publicidade, propaganda, marketing. Eu posso ser uma agência que agencie, inclusive, a melhor publicidade, com o melhor estrategista de marketing, com melhor performance, e se posiciona, né? Que é o gancho agora para o benefício. Você terminou aí? Na realidade, você pode trazer os melhores currículos para estar com você, né? É a mesma coisa que eu falei do branding, né? A Sim, pessoa, as melhores eu quero empresas. saber o currículo da pessoa que vai desenvolver o brand de mim, ou da empresa. Quem que vai fazer isso? Você não tem um currículo preparado, porque não é um cara especializado em brand, né? É um cara que vai fazer somente isso, vai estudar a palavra, vai estudar tudo, né? Vai lá atrás, né? Então, É o isso. brand é bem isso, né? Não é criar uma marcazinha, porque a inteligência artificial faz isso hoje, né? Ela entrega as marquinhas, né? Então, não é isso que nós estamos querendo e nem é isso que nós estamos procurando, né? Bom, então, dando o gancho, né? Então, mesmo sendo uma agência, né, onde você faça tudo, mas faça do jeito certo, né? Ou melhor dizendo, agencie tudo, né? Você precisa passar por um conceito que geralmente a agência sabe vender muito bem, mas poucas delas sabem o que significa, que é posicionamento. Então, antes da gente falar dos benefícios, né, de não fazer tudo, a gente precisa entender que o benefício de não fazer tudo é as consequências do posicionamento. Antes de falar desses ganhos, é você literalmente entender o que significa se posicionar. Então, basicamente, se a gente não sabe se posicionar, não adianta, você vai continuar fazendo tudo. E posicionar é fazer escolhas. Não é só na comunicação, é uma decisão top-down para o negócio, é uma decisão estratégica. É saber onde dizer não e decidir onde você realmente quer ser o melhor do mundo. E aqui não é falsa modéstia, não é ser humilde, não. Você precisa almejar ser o melhor do mundo nesse posicionamento, porque é ele que vai te amadurecer. Pode ser que você leve décadas para ser, ou talvez você nem chegue a ser o melhor do mundo. Mas se você não mirar em ser o melhor do mundo, você vai ser medíocre. Ponto. Então você precisa mirar em ser o melhor do mundo para a régua da excelência te acompanhar e, de fato, você fazer entregas que surpreendam no posicionamento que você escolheu. Até mesmo sendo uma agência que agencie tudo.
Mas esse agenciar tudo, você vai precisar escolher um endereço. Tudo para quem, por quê e o que significa esse Nossa, tudo. que do caralho, Então, velho. você Cara, é precisa. muito bom o que você falou ali, porque assim, a gente vê, né, se você fizer um scroll ali nas redes sociais, eu tenho certeza para quem é desse mercado que vai ter alguém falando de seu posicionamento, e a primeira coisa que vem na cabeça de quem tá olhando do outro lado é falar assim, puta, eu preciso de uma agência para criar o meu posicionamento. E não é sobre isso, não é? A comunicação é uma das formas de você externar aquilo que você já colocou como decisão antes. Sim. Sim. É bem isso que você falou, é bem isso, cara. Um posicionamento, sim, sim, não, não. Até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Esse é o meu posicionamento. Depois eu comunico ele. Fantástico. E é óbvio que e aqui a gente está falando por um perfil de negócios que tem essas dores. Aqueles que estão bem resolvidos, ignora, sai do vídeo, enfim, mas não é, não, de fato não é. Mas quem tem essas dores, e muito provavelmente você dono, você líder, tem essas dores, o posicionamento começa com você. Começa com a reflexão do que é de fato, qual o tamanho do negócio que você quer ter, para quem que você tem prazer de trabalhar, qual o seu DNA, e aí, um momento você vai fazer essa transição para o teu negócio, até o ponto de um dia a cultura fazer esse papel por você. Mas tem que passar por isso. E aqui, só para a gente deixar claro, e eu sei que para muitos pode chover no molhado, mas eu queria trazer basicamente alguns exemplos emblemáticos sobre o posicionamento, porque esses que eu escolhi aqui especificamente, eles vão direto nesse tipo de dor, né? Então, vou pegar o exemplo da Rolex, que todo mundo já sabe que ela se posiciona como um artigo de luxo. Agora, se ela fizesse relógio para todo mundo, presta bem atenção nisso. Ela se posiciona como um artigo de luxo. Olha como é amplo isso. Um artigo de luxo, ele pode ser categorizado por uma série de atributos. Mas aqui a escolha não foi um luxo simplesmente com os atributos de matéria-prima, com os atributos de pedras preciosas, de engenharia. É óbvio, isso está intrínseco, porque ela precisa entregar a promessa que ela faz através do posicionamento. Mas ela poderia abrir muito bem esse mix. Aliás, tem uma notícia recente, aliás, eu vi hoje essa notícia sobre a Rolex, que ela comprou o maior revendedor de Rolex do mundo. Ela eliminou, Olha o recado. ela acabou de eliminar a cadeia de intermediários. O Uau. que ela fez com isso? Tem tudo a ver com o posicionamento dela e eu vou já dizer para vocês. Mas imagina que a Rolex decida fazer relógio para todo mundo. Ela perderia imediatamente o valor premium que sustenta a marca dela, que é a escassez de ter um produto que, por si só, ele valoriza como joia. Então, imagina, se todo mundo tivesse, o que acontece, né? Quando superabunda uma matéria-prima, ela vira commodity. Ótimo. Então, o fato de eu gerar uma escassez, o fato de eu escolher para quem eu vendo, o fato de eu me posicionar só para alguns e não só pelo artigo em si, ninguém toma aquele território. Eu me posiciono ali, é difícil alguém entrar na mesma posição. Dois corpos não vão ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço. Então, ela fincou essa bandeira. E aí, olha a jogada de mestre dela. Comprando essa rede, né, varejista, que eu não me recordo o nome, acho que é... Bom, nem vou arriscar aqui o meu inglês, tá? Mas ela acabou de comprar. O que ela fez? Ela eliminou o intermediário, mas não foi só pela eliminação do intermediário, porque ela manteve as lojas. Só que agora ela controla a cadeia de valor da escassez. Ela Uau. controla de fato a lista de espera, ela controla de fato as margens, ela controla de fato para quem ela vende e o que ela não vende. Então não tem mais como fazer um jeitinho, porque a gente sabe Ela não que... sofre pressão, né? Porque o cara na ponta, ele só quer vender. Por mais que ele respeite a marca, né? Talvez tinha uma pressão de baixo para cima também gerada ali, né? Ela elimina isso. E a dependência, porque se ela dependia de um canal, agora ela depende dela própria, né? Então, ao se posicionar, as portas se abrem em múltiplas esferas.
você consegue ver um jogo completamente diferente. Por quê? Porque seus olhos não mais olham para tudo e começam a se focar. É aquela famosa máxima ali, né, de quando você escolhe comprar um carro X, da cor X, você não via. Mas agora você só vê ele na rua. Por quê? É Porque o isso seu mesmo. foco se estreita, você começa a filtrar o que você está vendo. E quando você filtra, você vai tomar decisões mais alinhadas com aquilo que você está se posicionando. E, fatalmente, você tende a alcançar a excelência e se tornar ser reconhecido como especialista. O especialista, por sua vez, ele atrai a autoridade, que é aquilo que o Carlinhos falou lá em cima, né? Você quer fazer tudo? Todo mundo quer fazer tudo. Fica comoditizado tua entrega. Então, você não tem autoridade nenhuma. Enquanto você fica especialista, até se submeter a ficar numa salinha de espera, esperando a sua vez para receber a tua entrega, o cliente vai aceitar. Então, é muito interessante a gente entender o poder do posicionamento. Então, tirando a academia, a universidade, o que vocês aprenderam em marketing sobre posicionamento, a prática sobre posicionamentos resolve tudo, né? Então, o faz Muito tudo bom. implora por atenção. O especialista atrai a autoridade. Muito bom, muito top, muito top. Super claro. Cara, e agora sim, porra, já olhei, entendi, já despertei lá que eu quero sair do mercado convencional, tradicional, vejo que eu posso, né, de alguma maneira gerar algo que tenha uma escala, que eu possa mirar num formato exponencial, e agora eu aterrizo para entender que o quanto o posicionamento ele é importante. Isso faz sentido para o meu negócio. Como que eu posso, de alguma maneira, definir esse foco? Eu faço 200 coisas aqui dentro. Como que eu vou saber aquilo que eu devo mirar? Porra, eu tenho 10, 15, 20 produtos aqui dentro da minha agência. Como que eu faço para fazer essa definição? Fala um pouquinho Legal, qual que foi o processo que a gente utilizou ali. legal. Bom, se vocês assistirem o episódio anterior, quando a gente falou que foi no primeiro ou no anterior, eu não me lembro, que a gente contou do nosso processo de negócios exponenciais, nosso processo Next, onde ali a Foi no gente... primeiro. Foi no primeiro, né? Foi. Então, onde nós passamos por todo o processo, né, passo a passo, aprendido, né, que nós aprendemos sobre como transformar ou criar negócios exponenciais. E ali ficou vários aprendizados e a gente vai trazer um recorte aqui de talvez o que traz um case de todos, um case mais palpável. Por quê? Porque foi em tempo recorde, né? Foi literalmente, me corrija aí, Isaac, Carlinhos, 2, 3 meses no máximo, em que Total. a gente Sim. decidiu fazer um teste prático em paralelo ao processo macro. Criou um negócio Né? dentro de casa, né? Criamos um. Literalmente Exatamente. isso. Né? E aqui é um passo a passo muito simples, inclusive esse passo a passo ele é ensinado no livro, você se lembra o nome, Isaac? Empresas Empresas feitas para Feitas vencer. para Vencer. Jim Collins. Boa, Jim Collins. E ali você tem basicamente os passos mais importantes e, de verdade, esse processo ajudou demais, porque ele condensou nesses passos práticos algo que a gente pôde fazer junto com o time em algumas poucas perguntas, um autodiagnóstico. Aqui eu não preciso ter a clareza antes, eu descubro a clareza durante o processo e isso pode te ajudar muito. Então, a primeira coisa, primeira perguntinha, o que já te pagaram para fazer? Faça essa lista, faça essa nuvem de oportunidades. E aqui você pode ir literal, com nome de escopo. Folha branca e começar a colocar. É isso, ali. É isso, faz um brainstorm, você e seu time. O que já nos pagaram para fazer? Aqui não é sobre a campanha X, Y, Z. Não, já me pagaram para fazer post, legal. Já me pagaram para fazer copywriter, legal. Monitoramento, pesquisa, Vai tudo. fazendo essa lista de escopo, vai fazendo essa lista de escopo. E aí, com essa lista, você vai começando a afunilar, tá bom? Passo 2, o que você sente que faz bem de toda essa lista? Mas faz bem de verdade.
Eu não sei aqui quem já fez ou quem não fez o processo de propósito, o famoso Ikigai japonês. É a mesma lógica aqui. Só que o Ikigai, ele olha para o indivíduo, aqui você vai olhar para a empresa como se ela fosse um indivíduo. Então, o que já pagaram a empresa para fazer? O que ela faz bem de verdade? E aqui é de verdade. E esse de verdade tem a ver com você lembrar de feedbacks, com espanto, com recorrência em elogios que você tenha recebido de algum desses, vamos dizer, dessa nuvem de entregáveis que você faz de verdade. Já vai eliminando. Vai ficando realmente com aquele que, se não receber um voto sequer, você já elimina, nem dá foco nisso. Depois você vai descer. O que as pessoas reconhecem em você como um diferencial? Então, beleza, já nos elogiaram por tudo isso aqui. Mas aqui os caras falam que ninguém faz igual. Opa, já saltou aos olhos. Você já está começando a entender o caminho da onde você pode realmente se posicionar. Aí já não é uma percepção sua, é uma percepção do mercado já te falando, né? Sim. Exato. Um NPS, e o pior, gente... É um NPS. Basicamente como se estivesse rodando no NPS. Quase um NPS. Mas aqui, gente, prepara para doer. Por quê? Porque pode ser que você, dono, empresário, empreendedor, vai ouvir o que você não quer. Muito provavelmente você é um bom DA e vai descobrir que tua melhor entrega não tem nada a ver com o que você faz, mas sim com o que o teu time executa. E aí você vai ter que, cara, você tem que entender que você está gerindo um negócio. A decisão é sua. Mas saiba que essa é uma das principais dicas por trás das entrelinhas que você precisa realmente abrir mão. É abrir mão de, nessa hora, virar um empresário e fazer a gestão desse entregável e não querer ser o entregável, porque você já está abrindo mão de carregar nas costas nessa decisão e já está, de fato, olhando para o teu negócio como um negócio. Agora eu tenho o que vender, que se diferencia, que a gente faz bem e que aqui tem um grande potencial de você subir a régua. E aí vem a última pergunta, que é: em que você pode ser o melhor do mundo neste negócio? Então, supondo que você fez o filtro, afunilou, e ainda sobrou 1 ou 2, você vai olhar para esse 1 ou 2 e vai fazer uma escolha, porque é uma escolha, não são duas. É especialidade, gente. Especialidade. Aqui é você se posicionar como especialista. E aqui, não estou falando para você matar o teu negócio, não. Faça, inclusive, o que a gente fez. Um negócio dentro do teu negócio. Essa é a grande sacada do Twist. Esse episódio, ele já traz a grande sacada do Twist. É o seu negócio, descubra o seu negócio dentro do teu negócio que vai te gerar alto valor. E aí, cara, você faz essa sua entrega ser a melhor do mundo, focando no que o mundo precisa, porque também não adianta ficar ainda na tua cabeça. Então você vai olhar e falar assim, cara, se todo mundo me acha foda nesse ponto, paga para eu fazer isso aqui, e realmente falam que o meu diferencial está nisso aqui, onde eu posso subir essa régua? Sobe a régua e faz realmente acontecer. Faz isso com papel e caneta mesmo, não faz sem frescura, responde com sinceridade e o resultado, sem dúvida nenhuma, vai mudar o teu negócio. Muito legal. Eu acho que um ponto, só uma ressalva, nessa quarta pergunta que eu ali falo, né? O que se pode ser melhor do mundo? Às vezes a gente tem aquela síndrome do impostor, né? Porque a gente nunca vê que a gente tem esse selo de poder ser o melhor naquilo. Mas é o fato de, cara, onde você mirar. Se você estiver mirando na lua, se acertar lá, não quer dizer que você vai chegar amanhã. É como o Ali falou, pode demorar décadas, pode demorar dias, pode ser que você nunca chegue lá, mas com certeza você vai sair do status quo que você tá. Você vai sair da linha que você tá, né? Então, acredite que, porra, existe algo individual sobre a gente, né? O problema é que muitas vezes a gente quer surfar na onda dos outros e a gente não quer identificar aquilo. Talvez a gente tenha até um tesão numa área que é diferente daquela que a gente faz bem. E isso dói, como ele falou. Eu queria eu acho que tem muito a ver com orgulho também, né? Mas eu queria ser tudo. Um excelente ilustrador, eu queria, enfim. Total. Quando isso prova que não, aí você tem que realmente se adaptar a um novo momento, né? Se isso tem alguma relação com você, é óbvio, né? Não vai dar para fazer aquilo que não gosta, mas É bem isso. é naquilo o teu futuro, por que não, né?
E é o que a gente está falando aqui, mais uma vez, não é sobre matar o negócio do cara, Sim. né? Nós estamos falando aqui de ele começar um novo negócio dentro do negócio dele e, em Total. paralelo, ele vai evoluindo. Uma hora essa chave vai virar. Mas aqui, só antes de passar para você o bastão, irmão, que é a mentalidade de novo. Por quê? Porque o que acontece com o ser humano, e aqui já trazendo a alma, né, da mentalidade de um empreendedor exponencial. Se você mirar no fim, em achar que o sucesso desse seu negócio está desenhado e é ele que importa, no primeiro obstáculo você vai desistir dele. Você vai desacreditar, a síndrome do impostor vai bater, você vai achar que não merece tudo isso, mas a grande mentalidade aqui está na jornada. O fato de você tomar essa decisão, de se posicionar, de decidir fazer isso, vai te colocar numa outra estrada. E essa estrada vai abrir um mar de oportunidades, um mar de possibilidades e um mar de aprendizados que vão fazer com que você desperte para um monte de coisa que antes você nem sabia que era possível. E É bem esse isso. é o grande segredo. Não é o fim, não é o sucesso desse negócio. Se for lindo, maravilhoso, você vai pegar e vai vender daqui a uns anos ou vai viver dele, não tem problema. Mas a jornada é o que importa. É bem isso. E é Você importante passa o a ter. primeiro passo, né? O primeiro passo é o mais difícil, né? Mais difícil. E é assim, a gente percebe, né? Vou falar de um exemplo prático nosso aqui para tangibilizar para vocês, porque a partir do momento, como o Ale falou da jornada, né? A partir do momento que você descobre coisas novas que você não tinha acesso antes, né? Você olha para perspectivas diferentes, você começa a entender é, como se abre caminhos novos, sua cabeça naturalmente vai olhar para frentes novas. E, cara, isso traz uma transformação para o seu time, para sua equipe, para o caminho que você está seguindo e trilhando dali para frente. Então, o horizonte se abre, né? Eu queria só dar um testemunho aqui para selar esse episódio com o que a gente passou no processo, esse processo que o Ali falou, chama Porco Espinho. Ali é uma ilustração que tem dentro desse livro, que ela compara a raposa com o porco-espinho. A raposa, normalmente, quando você fala, esse cara é uma raposa, a gente fala de vários atributos. Esse cara é muito inteligente, ele é muito rápido, ele é muito astuto, uma série de coisas. E o porco-espinho, ele só faz uma coisa muito bem, se defender. E quando ele se defende, nem a raposa consegue comê-lo, né? Então é sobre esse contexto, é sobre você ter algo tão bom que ninguém consiga te vencer naquilo, né? Que você tenha muito valor naquilo. E quando a gente aplicou esse projeto, a gente estava no meio de Nex, que a gente falou dos negócios exponenciais, que a gente aplicou várias iniciativas com todo o nosso time. E aí, em 2 meses a gente aplicou esse processo do Porco Espinho dentro do nosso negócio. A gente criou uma unidade de negócio focada em estratégia e a gente cresceu muito rápido e a gente criou produtos, gente, que não se vendia no mercado. Não se vendia, então completamente inovadores para o mercado, onde normalmente estava dentro do trabalho da agência, a gente repartiu coisas e criou, mas com um alto valor em tickets, né, a gente já faturou milhões nesse negócio, né, numa jornada super curta, nasceu em 2020 e veio evoluindo de lá para cá, né, estamos falando ali do ano de 2015 e gerou indiretamente mais de 15 milhões de reais através dessa unidade de negócio, então vale super a pena, é libertador, mas você tem que ser honesto com você mesmo para fazer esse processo, para que você realmente faça um filtro dessas 4 perguntas que o Ale conduziu e você traga para o seu negócio e você vai ver que já tem um negócio dentro do seu. É isso. Bom, gente, eu acho que aqui a gente selou, né? Passamos por todos os pontos desse episódio aqui, falamos muito da importância do posicionamento, saber dizer não, né? Carlinhos e Ale, alguma ressalva final, gente? Não. Eu acho que é só tirar esse estigma do posicionamento, porque ele pode, numa primeira instância, parecer que te limita teu negócio. Eu vou me posicionar, eu vou abrir mão. Não é sobre isso. É sobre você literalmente aplicar a alma nesse negócio, né? Você se posicionar, ele, de fato, ele vai mexer com tudo. Ele vai mexer com a tua cultura, ele vai mexer com os teus processos e ele vai possibilitar você enxergar um caminho para exponencialidade, porque você vai focar em uma única coisa,
vai conseguir encontrar formas de escalar essa única coisa e se diferenciar com essa única coisa, né? Mas você pode, depois, isso pode se expandir, como aconteceu com a gente. Uma série de outros produtos orbitam isso, né? Total. Mas, inevitavelmente, todo mundo que vê a nossa entrega sabe reconhecer que não existe uma entrega similar, né? Total. É muito sobre isso. Então, não é sobre limitação, é sobre foco. Muito bom, muito bom. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você não teve a oportunidade de acompanhar os anteriores, acompanha, pelo menos dessa série aqui, o Mapa da Virada, porque eu tenho certeza que ela está construindo um caminho lógico que foi a trilha que a gente caminhou também. Se vocês tiverem alguma contribuição, concordarem, discordarem de algum ponto nosso, contribui com a gente em comentário. Se gostou, encaminha para alguém do segmento, porque a gente só faz pelo propósito aqui de servi-los e que a trilha que a gente caminhou de alguma maneira possa fazer sentido para vocês numa aplicação. Tá bom? A gente espera vocês no próximo episódio. Super obrigado. Valeu! Abraço, valeu! Abraço.